Fala galera, canal Real Madrid Notícias chegando para a gente comentar a finalíssima entre Barcelona e Real Madrid. Quem diria que um time de uma nota só daria tanto prejuízo na temporada, né? Exatamente o time do Xabi Alonso, exatamente o que tem proposto ao longo da temporada o Xabi Alonso durante os jogos do Real Madrid. Né, o Real Madrid é um time de uma nota só, é um time que aposta muito na verticalidade do Mbappé, tanto é que ele tem 29 gols na temporada e esses gols não conseguem nem ser distribuídos entre os outros jogadores. Né, o Vini, depois de 16 jogos, voltou a marcar hoje, justamente exercendo ali aquela função bem parecida, bem próxima com a do Mbappé, né, de atacar o espaço e de pautar tudo pela individualidade, né, que é um absurdo, assim, um time como o Real Madrid, não tem o menor sentido um time com um elenco desse não ser coletivo, né, e o Barcelona hoje deu uma aula, né, na minha opinião, na minha visão, o Real Madrid ele já entrou no jogo partindo do ponto que o Barcelona é um time melhor, e realmente, no quesito de posse de bola, de controle de jogo, o Barcelona é melhor. Mas o Real Madrid é muito pobre no contra-ataque, na transição rápida. Só depende do Vini Júnior e do Rodrigo ali na construção. E olhe lá, Bellingham muito mal hoje. Vou falar sobre isso, vou comentar sobre isso, mas vou pedir para vocês darem uma força. Quem puder se inscrever no canal para receber outras análises. Diariamente vai ter vídeo sobre futebol europeu e sobre Real Madrid, e eu peço essa força aí para quem quiser, beleza? Então bora lá, primeira observação que eu quero fazer no jogo é a posição do Vini. O Vini jogou centralizado e o Rodrigo pela esquerda. Um estilo de jogo que funcionou em algum tempo com o Carlo Ancelotti, né, com o Rodrigo e o Vini fazendo a dobradinha ali pelo lado esquerdo, mas o Vini, obviamente, sempre na última linha, né? O Rodrigo jogou ali na linha do meio, compondo com 4 meio-campos, e o Vini e o Gonçalo jogaram ali apostando na transição rápida, apostando no contra-ataque, no ataque ao espaço, e tanto é que foi assim que saiu o primeiro gol do Real Madrid. Mas já já eu chego lá. Na minha visão, deu relativamente certo essa dobradinha, mas o Real Madrid é um time muito pobre. É um time que não tem muita estratégia, é um time que não tem muita variação, e isso é um absurdo, né? Não faz o menor sentido o Xabi Alonso ter feito o que fez com o Bayer Leverkusen, que era um time marcado pela coletividade, e chegar no Real Madrid e apostar tanto em uma nota só, principalmente no jogo do tamanho contra o Barcelona, né? Ele já tá com a faca no pescoço, mas eu vou comentar, eu quero fazer o fechamento desse vídeo falando sobre a situação do Xabi Alonso, na minha opinião de torcedor. Enfim, o Real Madrid veio com essa estratégia clara, deixar o Barcelona jogar e partir em transição. Um fracasso, né? Um fracasso muito mal. O Real Madrid teve a primeira grande chance com o Gonçalo, aquela assistência de cabeça, assistência não, né? Aquele passe de cabeça do Rodrigo para o Gonçalo. Muito mal, né? Bateu muito mal, bateu muito fraco. O Johan Garcia controlou muito bem, defesa sem perigo. O Barcelona, desde o início controlando o jogo, amassou o Real Madrid de um jeito que mais cedo ou mais tarde o gol ia sair. No lance anterior do primeiro gol do Barcelona, o Real Madrid, o Rafinha já tinha perdido uma oportunidade claríssima, né? Ele joga com o pé trocado e aí ele tentou a finalização com a canhota, se fosse um destro, fatalmente sairia o gol ali. Errou a finalização, mandou muito mal, mas logo no lance seguinte ele não perdoou, catimbou ali, pedalou para cima do Tchouaméni, se eu não me engano, e bateu no canto do Courtois sem a menor chance. Esse gol ia sair mais cedo ou mais tarde, enfim, não tem o que fazer, time com deserto de ideias, é assim que acontece mesmo. Dito isso, ao fim do primeiro tempo, chegando, né, na segunda metade do primeiro tempo, o Vini Júnior salva temporariamente esse time do Real Madrid, que era um mundo sem ideia, num deserto de ideia, não produzia, não fazia nada, e só teria como sair o gol se tivesse um lance individual ou uma bola parada. E foi exatamente isso que aconteceu. Vini Júnior recebeu o passe lá na ponta, deu um tapa na frente, jogada característica dele, canetou o Condé, tirou o Eric Garcia e bateu no cantinho. Um golaço, né? Um golaço de um cara que tem sido vaiado 15 jogos consecutivos de forma extremamente injusta. O Vini, na minha visão, o jogo dele tá muito amadurecido, ele tá errando muito menos, mas enfim, a torcida não reconhece isso, o próprio Xabi Alonso também eu acho que não reconhece isso, e o exército de um homem só, né, que geralmente é com o Mbappé, foi com o Vini Júnior no jogo de hoje. E ele conseguiu fazer esse empate, um gol achado, né, um gol que não foi construído, enfim. Defesa do Real Madrid, eu quero, logo após esse gol,
imediatamente, sem psicológico nenhum, Real Madrid já toma o segundo gol, né? Um segundo gol do Lewandowski num contexto em que aquela defesa é uma mãe. Aquela defesa deixa passar tudo, principalmente ali do lado mais direito da defesa do Real Madrid, que é onde atua o Asensio, né? Raul Asensio, que para mim não tem a menor condição de ser zagueiro do Real Madrid nem para compor elenco, porque se ele fica para compor elenco, em algum momento ele vai ter que jogar. Em algum momento de jogo, esse jogo vai ser uma final de Supercopa, como aconteceu hoje, que fez o título ser perdido. Né, assim, não tô botando a culpa totalmente em cima dele, mas na minha visão não tem condição. Catimba bem, é um jogador meio grosso, é muito novo ainda, mas eu tentaria um empréstimo, tentaria fazer o que o Barcelona fez com o Eric Garcia, mandou pro City, mandou para outros clubes, voltou mais preparado e hoje é titular. Asensio não tem condição de ser titular nesse time do Real Madrid. E depois de tomar esse segundo gol, né, do Lewandowski, em bola parada, que como eu falei anteriormente, a única possibilidade do Real Madrid fazer gol, ou era com bola parada, ou era com uma jogada absurda, individualizada de algum jogador, principalmente do Vini Júnior. Empata logo em seguida, né, aquele gol chorado, gol de cabeça, dando uma mínima esperança, né, alguma esperança para o segundo tempo. No segundo tempo, o Real Madrid volta ligeiramente melhor. Né, o Real Madrid fez algumas modificações, botou o time mais para frente, não fez substituição, mas teve uma modificação no padrão de jogo. O Rodrigo ele ficou mais solto, o Vini, o time subia mais em bloco para pressionar o time do Barcelona na defesa, mas mesmo assim a superioridade do Barcelona no quesito posse de bola e controle de jogo ainda foi muito latente, né? Ainda foi muito gritante. E mesmo voltando, o Real Madrid voltou melhor, mas não voltou melhor do jogo. Voltou melhor que ele mesmo, porque qualquer coisa que ele fizesse seria melhor. Qualquer coisa que o Real Madrid tentasse diferente daria mais certo do que foi no primeiro tempo. É um primeiro tempo terrível, terrível, lamentável. Foi 2-2, mas um 2-2 assim, de se comemorar como se fosse uma grande vitória, porque pro que o Real Madrid apresentou, esse empate foi extremamente mentiroso, estava sendo extremamente mentiroso. Né? Então o Real Madrid volta ligeiramente melhor, mas quando o domínio ainda é do Barcelona. O Barcelona continua no controle de jogo ali com Firmino, com Pedri, com Rafinha flutuando, vez ou outra fazendo a troca com o Yamal. Enfim, o Yamal também muito bem, assim, eu particularmente achei que ele se saiu melhor no confronto ali com Carreiras, na ponta ali. Então é um jogador que tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção e num lance ele pode resolver o jogo, né? Só não pode deixar de lado o Rafinha, né? O Rafinha, isso é uma excelente notícia para o futebol brasileiro. O Rafinha provavelmente vem para ser o líder do ataque da seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Essa liderança que todo mundo apostava que cairia nas mãos do Vini Júnior, nos pés do Vini Júnior, né? Vai acabar ficando pro Rafinha. O Rafinha, ele fez uma temporada de melhor do mundo na temporada passada, assim como o Vini fez na temporada retrasada, mas o momento do Rafinha é muito melhor, né? Muito melhor. E ele resolveu novamente. Né, o jogo 2-2, o Barcelona fazendo pressão, o jogo ficou muito morno ali na primeira metade do segundo tempo, mas num lance anterior, aí aconteceu exatamente não, bem parecido com o primeiro tempo. Né, o Barcelona quase fez o gol, que no segundo tempo foi com o Yamal, aquele carrinho que ele deu e o Courtois pegou, e no lance seguinte, Rafinha, bola desvia no fraco Asensio, né, não quero nem estar perseguindo ele, mas muito abaixo, muito abaixo. Bola desvia nele, vai pro gol, 3-2. Né? O Xabi Alonso resolve tentar se mexer, né? Tira o Valverde, bota o Arda Güler, para mim é um erro, foi um erro essa substituição. Eu tiraria algum meio-campo ali, ou o Tchouaméni ou o próprio Bellingham, traria o Valverde para lateral e colocaria alguém na lateral direita. Se ele quisesse botar o Arda Güler, que ele fizesse ali aquele corredor. Mas não dá para ficar sem um jogador com pulmão. Esse jogo precisava de muito pulmão. E mais uma vez, eu já falei isso em vídeos anteriores, quem tiver essa curiosidade pode assistir no pós-jogo que eu fiz do Real Madrid contra o Atlético Madrid. Não dá pro Valverde ficar isolado naquela área do campo. Ele tem pulmão, ele tem técnica, ele tem chute, ele tem finalização, joga muito longe do gol, embora às vez ou outra nos lances de ataque ele vem mais pro meio e o Tchouaméni acaba caindo ali pelo lado direito. Na verdade o Tchouaméni joga pelo centro, né? E aí joga a linha de 3, abre a linha de 3 do Real Madrid, com Asensio, o Hausen e o Tchouaméni, né? Então
Eu acho que prende muito o jogo dele. Para mim é uma dupla, uma das melhores duplas de meio campo do mundo, Valverde e Bellingham, mas eles não jogam junto porque o Xabi Alonso aposta nele sempre na lateral direita, né? Mbappé entra no sacrifício, o Xabi Alonso tenta respirar, mas o Real Madrid continua em defesa, uma presa fácil, poderia ter tomado 4 se o Rashford fizesse aquele gol, não fez, enfim. Vini, eu quero abrir esse parêntese só pra gente estar finalizando o vídeo, já passou de 10 minutos, o Vini novamente substituído, né? Mais um jogo que ele foi substituído. Uma coisa, para quem acompanha Real Madrid, futebol internacional e Vini Júnior há muitos anos, uma coisa que me marcou bastante no início da trajetória dele no Real Madrid, quando o Ancelotti assumiu, era quando o Ancelotti identificou que depois dos 80 minutos, o Vini começa a sobrar em campo, porque a biotipia dele é muito além dos outros jogadores. Então, ele naqueles últimos 10 minutos é onde geralmente o Vini consegue ter consegue sobressair aos marcadores, né? Então, o Vini sendo sistematicamente sacado dos jogos no fim do jogo, pra mim é um erro grave. Pra mim é um erro grave, não tem o menor sentido. Assim como teve o Tite que tirou ele na eliminação do Brasil contra a Croácia, eu fui radicalmente contra. Jogador como ele, você tem que deixar. Jogador que é tão físico quanto ele você tem que deixar. E aí você apostar em Mbappé e Vini Júnior, tira o Gonçalo, tiraria até o Rodrigo mesmo. O Rodrigo fez uma partida só ok, nada demais, não apresentou nada demais, e apostaria neles dois, né? Então, saldo desse jogo muito ruim para o Real Madrid, sem perspectiva de melhora para o futuro. Bem complicada a situação e é isso. Essa é meus 50 centavos de contribuição para pro jogo de hoje. Barcelona campeão. Real Madrid vai sofrer muito ao longo dessa temporada e não quero fazer essa previsão, mas muito difícil algum título jogando dessa forma esse ano. Se jogar como jogou hoje, não vai ter título nenhum. Abraço, deixei sua opinião. Se curtiu, pode curtir, pode se inscrever. Se não curtiu, pode deixar passar batido. Valeu!